A oferta de comunhão. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Levítico. Hoje, Levítico capítulo 3, mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja, você terá acesso à agenda da semana e nela você poderá conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós temos disponibilizado ali na igreja. Portanto, venha fazer parte, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso, hoje, o capítulo 3. E depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje, e eu quero compartilhar aqui do versículo 12 até o versículo 17, o último versículo do capítulo, que diz: se a sua oferta for um cabrito, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse animal, que é uma oferta preparada no fogo, trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os dois rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele preparada no fogo, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vivam, não comam gordura alguma, nem sangue algum. Portanto, eu quero começar o estudo hoje, que foi dado o título de oferta de comunhão, lembrando que em outras traduções, esse título é o sacrifício pacífico, porque no hebraico, a palavra que nós encontramos aqui é shalom, né? E aí você vai entender aí que shalom significa paz. Portanto, a gente vai entender que essa oferta ela tem aí a intenção de promover paz, essa paz com o Senhor. E por causa disso, nós percebemos aqui uma outra mensagem, né? E aí sim, uma mensagem já no Novo Testamento, a partir dessa paz. Mas antes de tratarmos então dessa comunhão e dessa paz, eu quero destacar aqui esse último versículo aqui, o versículo 17, que vai falar a respeito então de que eles não devem comer nem gordura e nem sangue. E ao ler aqui alguns comentaristas, há uma divergência entre eles aqui, né? Então alguns vão entender aqui no versículo 17, na tradução que eu estou lendo aqui da NVI, vai falar que este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Portanto, eles vão entender aqui que são para todas as gerações, e vão inclusive falar a respeito do pecado dos filhos de Eli, que eles cometeram, né? Então isso aí está descrito ali em 1 Samuel capítulo 2, versículo 15, que é justamente antes do sacrifício, os filhos do Eli retirarem ali a gordura para eles comerem, né? Então as coisas que eles faziam de errado quando eles eram ali os sacerdotes no tempo do profeta Eli. E então era essa uma possível um possível pecado que eles cometiam, porque o autor em referência entende que é para as gerações seguintes, né? Não é apenas para essa primeira geração. Mas um outro comentarista vai falar então a respeito de que era para esta geração. Então a tradução seria que esse decreto é perpétuo, né, para essa geração,
portanto, pode ser essa geração ali do deserto, e que as gerações futuras, elas inclusive comiam as gorduras, não é verdade? E por isso não cometiam pecado, portanto, há essa divergência aqui entre os comentaristas, mas fato é que nós entendemos, nós hoje cristãos, para os nossos dias, nós vamos compreender aqui que isso é uma dieta do judeu, portanto, essa orientação foi dada para o judeu, porque inclusive nós não sacrificamos animais. Portanto, a gente vai entender aqui que essa discussão ela vai caber apenas para os judeus a respeito da dieta deles, se era pecado, não era pecado, a partir daquilo que foi revelado para eles, mas que isso aqui não se aplica para nós cristãos. Mas entenda que aqui é uma oferta, então, um sacrifício pacífico, uma oferta de comunhão, essa comunhão com o Senhor. E o que a gente percebe é que, diferente das outras duas ofertas que nós vimos até agora, na verdade, que tinha lá para as diferentes classes sociais, e porque nem todo mundo tinha ali como oferecer um animal muito caro, então a gente tinha também ali cereais, e portanto havia diversidade nas ofertas ali para essa possibilidade aí, né, de todas as classes sociais, economicamente falando, elas poderem participar então dessas ofertas, mas aqui perceba que são apenas animais e é uma oferta pacífica. Então, o que acontece? O povo entendia que a partir do seu pecado, né, então eles precisavam ter paz com Deus, e isso vai nos remeter lá para os mandamentos. E se você olhar lá, para os mandamentos, não, lá para o Sermão do Monte, Jesus falando lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, você vai perceber ali que a sétima bem-aventurança é bem-aventurados os pacificadores. E quando a gente vai falar a respeito dos pacificadores, essa mensagem dos pacificadores tem muito a ver com a mensagem do Evangelho. Lembre-se, se você quiser apresentar um evangelho bíblico em poucas palavras, você pode abrir aí em Colossenses capítulo 1, do versículo 21 até o 23. Paulo termina o versículo 23 falando: esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro, ou seja, esse é o evangelho que eu prego. Então, qual que era o evangelho que o Paulo pregava? Começa lá no versículo 21 e vai até ali o início do versículo 23. E o versículo 21, Colossenses capítulo 1, versículo 21, Paulo vai falar que antes nós éramos inimigos de Deus por causa da forma como a gente pensava e agia. Estou parafraseando ali então o versículo 21. Portanto, nós éramos inimigos de Deus por causa da forma como nós pensávamos e agíamos. Um pensamento egoísta com atitudes egoístas. E no versículo 22 vai falar que por causa do sacrifício de Jesus, por causa do corpo físico de Jesus, na cruz do Calvário, é que Jesus nos apresenta diante do Pai santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Portanto, agora nós passamos a ter paz com o Senhor. Mas por que nós temos essa paz com o Senhor? Por causa do sacrifício de Jesus. Portanto, essa oferta de comunhão, esse sacrifício pacífico, ele é um símbolo, ele é algo que apontava para aquilo que Jesus iria fazer e fez lá então na cruz do Calvário, no nosso lugar. Portanto, o sacrifício de Jesus, e apenas o sacrifício de Jesus, é suficiente para nos salvar. E aí nós compreendemos então que é única e exclusivamente por causa do sacrifício de Jesus. Não é por nada que nós fizemos, mas por tudo que o Senhor fez ali na cruz do Calvário, no nosso lugar. E quando nós entendemos então essa paz que nós passamos a ter agora com o Senhor por causa do sacrifício de Jesus,
e única e exclusivamente por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, então nós passamos a ter paz com Deus. E aí nós voltamos então ali para o capítulo 5 de Mateus, no início do Sermão do Monte, quando Jesus, na sétima bem-aventurança, vai falar a respeito de bem-aventurados os pacificadores, e portanto, esses pacificadores que somos nós, né, que seremos chamados, portanto, filhos de Deus, ou seja, significa que nós somos filhos de Deus porque nós fazemos as mesmas coisas que Deus faz, portanto, nós promovemos essa paz. E a primeira paz que nós promovemos é a nossa paz com Deus. Não tem como nós termos paz com ninguém se não tivermos paz com Deus. Portanto, primeiro precisamos ter essa paz com Deus, para depois nós promovermos a nossa paz com o outro. Então nós precisamos ter paz com Deus, porque se nós não tivermos paz com Deus, nós não conseguimos ter paz com o outro, e essa paz que excede todo entendimento, é essa paz em meio à guerra, onde apesar da guerra, nós conseguimos ter paz. Portanto, pode ser que você tenha paz com uma pessoa, mas pode ser que essa pessoa não tenha paz com você. Mas porque você é filho de Deus e por causa do sacrifício de Jesus, é possível você, apesar das diferenças, ter paz com as outras pessoas. Portanto, se você não tem paz com outras pessoas, você precisa procurar saber se você tem paz com Deus e rever essa sua paz com o Senhor. Então, uma vez que nós temos paz com Deus e que nós temos paz com o outro, nós promovemos a paz do outro para que ele venha ter paz com Deus. Então, para o outro ter paz com Deus, a única forma é o Evangelho. Por isso a gente prega o Evangelho e fala do Evangelho o tempo inteiro. Você vai perceber que nos estudos vira e mexe, a gente está trazendo aqui o Evangelho, porque é o Evangelho que traz essa paz. Então eu vou pregar para o outro, para que o outro venha ter paz com Deus, e a partir do momento que ele tem paz com Deus, aí é possível ele ter paz com o outro. Portanto, eu vou promover a paz dele com Deus e a paz dele com o outro. Por isso somos agentes da paz. Essa oferta de comunhão ou sacrifício pacífico, ele nos leva e nos remete para Jesus na cruz do Calvário, aonde a gente passa a ter paz e somos agentes dessa paz. E nós precisamos pensar, temos verdadeiramente paz com Deus e temos verdadeiramente paz com o outro? Nós precisamos ter essa paz, nós precisamos viver essa paz para que a gente possa pregar essa paz. Se eu não tivesse paz com Deus e se eu não tivesse paz com o outro, era impossível eu estar trazendo essa mensagem aqui hoje. E a minha pergunta é: você está em paz com Deus e você está em paz com o outro? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.